Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Olá, tudo bem? Tá tudo tranquilo contigo aí? Não pegou a gripe que eu peguei não, né? Esse final de semana foi complicado, não consegui nem trabalhar. Ontem no jogo do Lusiânia com Aruc. Tomei umas bombas aí, né? Mas fiz só ficar mais forte, mas a gripe ainda tá por aqui. Quem entende tudo de gripe está ao meu lado, Gilmar O. Rodrigues, satisfeito com mais uma rodada do Candangão, que é o nosso destaque hoje aqui no Parada Técnica. Vamos falar tudinho. E o Gilmar foi a campo e vou lhe dizer, olha o primeiro destaque dele para essa noite. Olha, Fala, Gilmar, boa noite. Boa noite, Fábio, boa noite a todos que nos acompanham. Para mim, nenhuma novidade, os resultados todos esperados, tá? Tudo dentro da normalidade. Sei. Quem se complicou foi o Lusiânia, mas também era um resultado esperado. Poderia ter sido vitória do Lusiânia? Podia ter sido. Podia a Aruc ter ganho? Podia, que qualquer resultado seria normal. Agora o empate também foi normal, aí complicou, né? Complicou a vida do Lusiânia, que infelizmente, se ganhar todos os jogos, só chega até 15 pontos e tem gente aí que vai chegar mais do que isso. Tem muita gente aí, situação do Lusiânia é complicada, destamparam aí um bueiro aí que envolve falta de pagamento dos jogadores, alguns até dizendo o seguinte, você vai ver, vai acompanhar aqui hoje no Parada Técnico, o Romer Borges ontem foi atrás, ele que acompanhou esse jogo, Lusiânia e a equipe da Aruc, falta 60 dias sem receber salário, quer dizer, desde o início da competição, desde o início dos preparatórios para a competição. De vez em quando eu vou dar uma espirrada aqui, tá? Fica tranquilo, tá tudo certo. E então, pela falta de salários, até esposa de jogadores participando de transmissões aí em redes sociais também, dizendo que o marido já bateu o pé, falou que no próximo jogo, se não tiver din-din, não entra em campo. O Romer conversou com o Aldo, conversou com o técnico Jairo, são os nossos convidados aqui hoje, além do Pedrinho, né, da Aruc, muitos convidados hoje no programa, viu? E os camaradas confirmando o atraso de salários, mas assim, renovando a esperança de que ao longo da semana as coisas aconteçam. Eu fico entristecido pelo Rodriguinho, porque ele acreditou em pessoas, acreditou num projeto, ama o futebol e parece que essas pessoas não estão sendo fiéis ao projeto e tampouco ao Rodriguinho, com toda a sua história no futebol do Distrito Federal. Mas a gente espera que as coisas se resolvam. Nós entramos em campo com o nosso Parada Técnica, sempre com oferecimento de luz do sol, energia solar para você. Deixa o sol para pagar a sua conta. O barateamento é de 95%. O telefone é o 99967-1825. Lado a lado com a luz do sol, a gente fala também de Nona Caetano, lá no Instagram. Nona com 2 N's, ponto Caetano, massas artesanais para você. Sindesv DF, o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes. Aliás, final de semana, sabadão, teve, né, assembleia, reunião aí de toda a galera aí do sindicato. Fica o nosso abraço para todos os capitaneados pelo nosso querido Paulo Quadros. Também falamos do oferecimento de Clínica Odontológica Marília, ripa nova para você. Valorize o seu sorriso e de sua família no 3384-7722. A Clínica Odontológica Marília, presta atenção aqui, ó, tem os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal. O que isso significa? Significa saúde para você e saúde é o que interessa, não é? Claro. Então, 3384-7722, nossa querida Rose está lá prontinha para te atender. O Gilmar me perguntou, quem é a Rose que tanto tu fala, hein? Eu quero conhecer a Rose e fazer um trabalho lá na Clínica Odontológica Marília. Já está convidado, viu, Gilmar? Amanhã, 8 da manhã, você já pode passar lá e conversar com toda a galera da Clínica Odontológica Marília. Bom, a parada é o seguinte, vou começar aqui trazendo pra gente a nossa segundona candanga, antes dos convidados. Gilmar já adiantou aqui na sua abertura os resultados, né, um pouco do que aconteceu, mais no aspecto de vitória, derrota, empate, mas vamos entrar em detalhes aqui com bola na rede também, né? O Cruzeiro, no sábado, pegou o Candanga e meteu 5-0,
O Mário Vilela esteve nessa partida e daqui a pouco vai trazer as suas impressões, vai trazer seus convidados também dentro do programa Parada Técnica. O Greval enfrentou o Planaltina lá no estádio JK e Planaltina vai bem, obrigado, né, Gilmar? Meteu 2-0 para cima da equipe do Greval. O Riacho, como já se esperava, perdeu mais uma, o Brasília, como a gente imaginava e tinha esperança também, né? Tirou o pino da grampola e mandou bala para cima, né? Finalmente o Brasília se encontrou com as redes, 8 para o Brasília, 1 para o Riacho. Gilmar esteve lá acompanhando esse jogo, já já o Gilmar vai contar para você se foi justo, se tá tudo certo, se o Brasília agora encaixou, se o Felipe Clemente agora não para de fazer gol mais, como é que vem o Brasília para esse momento derradeiro aí da nossa competição. E também, né, infelizmente, a gente tem que falar das coisas que maculam o futebol. Mais uma vez, o presidente, dono do Riacho City, aprontando das suas. Ele havia sido punido na sexta-feira pelo Tribunal Esportivo aqui do Distrito Federal, pegou 30 dias de gancho por conta das suas... seus rolos, né, no futebol do Distrito Federal e, por incrível que pareça, ele apareceu lá no estádio Abadião, mais do que isso, entrou, passou lá pelo alambrado, entrou no gramado, foi pro vestiário, fez aquilo que o Luiz Estevão costuma fazer, só que o Luiz Estevão tem pepeta, e ele não, né? E quero ver qual vai ser a medida que a federação vai tomar. E tivemos também no fechamento desta rodada, ontem pela manhã, Homer Borges esteve por lá acompanhando 0-0 para Aruque e a equipe do Lusiânia. Hoje, uma nota da tua agenda aí, ó. Com esses resultados, a tábua classificatória ficou assim, ó. O Aruque permanece na primeira colocação, com 8 pontos, seguido do Cruzeiro, também com 8, é o segundo colocado, 7 pontos. Terceiro colocado agora é o Brasília, também com 7 pontos, o Planaltina vem na quarta colocação, e aí a quinta posição com a equipe do Lusiânia, que somou mais um pontinho, quinto colocado com 6 pontos somados até aqui. Quem não teve alteração nenhuma na tabela classificatória da última rodada para essa foi o Greval, que permanece com 3 pontos, Candango também com 3 e Riacho com 1 ponto somado até aqui. Volta para Gilmar Rodrigues, que você já falou, Gilmar, mas assim, você tem certeza que não houve nada que assim te saltasse aos olhos, assim, olha, dessa vez foi diferente, gostei do que vi dessa vez, ou foi tudo da normalidade? Para mim foi tudo dentro da normalidade. Tanto as vitórias aí do Cruzeiro, normal, vitória do Planaltina, a vitória do Brasília, o empate do Lusiânia com a Aruque, tudo dentro das normalidades. Tá? A diferença que nós vemos aí é o Brasília, né? Que dessa vez a bola entrou, né? Fizeram lá 8 gols, ganharam de 8-1. Tá aí o Brasília. Agora só depende dele, porque uma dessas vagas será do Brasília ou Planaltina. Ninguém está falando no Planaltina. Mas se o Planaltina ganhar as 3 partidas que faltam, chega a 16 pontos. E o Cruzeiro com 8 pontos? Olha, à frente. Ele está 1 ponto à frente, mas ele tem um confronto direto com a Aruque. Aruque e Cruzeiro, os dois não podem chegar a 16. Os dois juntos só podem chegar a 15. Ou então, se houver um vencedor, um chega a 17, um deles. Agora, tanto Brasília quanto Planaltina só dependem de suas próprias forças, só dependem de si próprio para chegar a 16. Não sei não. Viu, Brasília ou Planaltina podem chegar a 16. Agora, Cruzeiro e Aruque juntos não chega a 16. Pode chegar um com 15 e outro com 17. Eu não sei não. Afirmar não, é fazer as contas. O Brasília tem 7 pontos. Se ganha as 3 partidas, vai para 16. Se ganha e se não ganha? Sim. Então não é líquido e certo. O normal será ganhar. Os adversários que ele tem pela frente devem ganhar. Eu falei que sexta-feira Mário Vilela pulou aqui igual uma siriguela, dizendo o seguinte, você está totalmente... Porque ele botou... Aruque e Brasília ano que vem na primeira divisão. Pode ser. E pela mexida... Pelo que a gente vê hoje, é o mais possível de ser feito. Eu não acho. Agora o Brasília não vai. O Brasília só não vai se perder do Planaltina. Pois é. Porque vai chegar esse jogo Brasília e Planaltina.
Se eles Na sexta Gilmar, rodada... que é o resultado mais Não vai fácil de acontecer. empatar, não vai empatar. Gilmar, as equipes se Não equivalem. vai. Não Aonde não que o equivale, Planaltino é não. inferior ao Brasília? Não se equivale, não. Não se equivale, não? Então tá bom. Tá. Então, eu continuo achando... Eu acho que vai ter um vencedor. Ou Planaltina ou Brasília vence esse jogo e sobe o vencedor dos dois. Infelizmente... Porque os outros dois, se empatarem, aí não chegam nem a 16, só chegam até 15. Cruzeiro e Aruco, se houver um empate nesse jogo, só chegam a 15 pontos. Infelizmente, eu continuo achando que no frigir dos ovos, o seu Estevão está mexendo o doce em duas frentes e é bem provável que as duas frentes levem ele para a primeira divisão de volta. Mas não vai, Aruco as e duas a não. equipe Cruzeiro. Não Pois vai. É. Como não, Não Gilmar? vai. Afirma categoricamente Se os dois isso, Gilmar. juntos, os dois juntos, se empatarem, não chegam a 16 pontos, só chegam Certo, a 15. mas como é que você está garantindo que o Só Brasília chegam a 15 os dois juntos. Mas como é que você está garantindo que o Brasília vai ganhar todas e que o Lusiânia vai ganhar todas, que todo mundo vai ganhar todas, menos o E Cruzeiro? o Cruzeiro vai ganhar todas? O Cruzeiro pode ganhar as outras partidas, assim como o Brasília também. É normal para todo mundo. Não é normal. Só que não, hoje o não. Cruzeiro está na frente do Não é Brasília, normal, está na não, frente do não, Planaltina. Já Tem que mostrou respeitar. não é normal. Tem Não é que normal respeitar. alguém perder do Candango nesse momento, não é normal perder do Riacho. Olha, os adversários de Brasília, os adversários de Cruzeiro e de Aruco são os mesmos. Nós vamos São analisar... os mesmos adversários. Cruzeiro e Aruco são os mesmos adversários. Nós vamos entrar Os em mesmos times detalhes... que o Cruzeiro enfrenta são os que o Aruco enfrenta. Nós vamos entrar em E vai detalhes ganhar, sobre... vão ganhar os dois jogos. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Nós vamos falar da rodada que passou. Vamos botar a rapaziada para trabalhar aí. E daqui a pouco eu tô aqui, ó, com todos os jogos das próximas rodadas. Aí eu quero ver, né, essa certeza toda. Eu tô muito preocupado de ver dois azulinos, com todo respeito à camisa da Aruco, com todo respeito à camisa do Cruzeiro. São duas equipes que não têm estrutura nenhuma para figurar numa primeira divisão e lá permanecer. Mas pode acontecer, assim como pode dar Brasília, pode dar Planaltina e tal. Pode tudo, está em aberto, né? Mas tem gente que está comendo pelas beiradas aí e com a força por trás. Ih, papai! Mas é o seguinte, ó, sábado, nosso Mário Vilela esteve lá no estádio Cerejão, não foi, Gilmar? O jogo Cruzeiro e a equipe do Candango. E o Gilmar me ajudando aqui, eu vou trazer o nosso Mário Vilela, porque ele vai trazer aí as suas impressões para a vitória do Cruzeiro, que foi de 5-0 diante da equipe do Candango. Fala aí, Mário Vilela. Fim de papo aqui no Cerejão, em Taguatinga, onde jogaram Cruzeiro e Candango. Cruzeiro 5, Candango 0. Hoje, apesar do clima tenso, sol forte, baixa umidade, a equipe do Cruzeiro não tomou conhecimento nem do clima, muito menos do adversário. Foi logo para cima, imprimindo seu ritmo, a sua jogabilidade e foi mais letal. Aos 18 minutos, o lateral direito, Rafinha, cruzou a bola em escanteio e soberano, livre, leve, solto, Montanha colocou no fundo do barbante, marcando 1-0 para a equipe da equipe do Cruzeiro. Aos 27 minutos, o bom lateral Rafinha, em bela jogada pela direita, cruzou novamente a área. E quem estava lá? Naruto, ele mesmo, de peixinho, ampliou o placar 2 para a equipe do Cruzeiro, 0 para a equipe do Candango. E no finalzinho ali do primeiro tempo, aos 43 minutos, em um bate-rebate na área, a bola sobra para Pedro Rayan, que mete um tubo, marcando 3-0. Já no segundo tempo, a equipe do Cruzeiro não esmoreceu. Continuou competitiva, mostrando mais intensidade, mais volume de jogo. E aos 8 minutos, nessa pressão que fazia diante do adversário da equipe Candanga, o zagueiro da equipe Candanga chutou no próprio amigo e ampliou o placar, marcando contra. Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, 4, Candango 0. E ali, numa pintura de jogada entre Rafinha e Pedro Rayan pela direita, Pedro Rayan cruzou e Naruto, que não tem nada a ver com essa história, ampliou o placar mais uma vez, dando números finais no jogo. 5 para a equipe do Cruzeiro, 0 para a equipe do Candango. Mário Vilela, para os amigos do Parada Técnica. Tá aí, Gilmar, o Mário trazendo as suas impressões. Na realidade, assim,
era o que se esperava, né? A gente só ficava pensando qual seria o placar, mas os 3 pontos eram garantidos para o Cruzeiro diante do Candango, mesmo sendo um jogo envolvendo menino, né? Menino do Cruzeiro, menino do Candango, né? Partida jovial. O Candango a gente já esperava que não ia oferecer perigo para a equipe do Cruzeiro, até porque na primeira rodada tomou de 11, na segunda tem uma vitória até no campeonato, na segunda rodada ganhou do Riacho, na terceira rodada fez um bom jogo quando perdeu por 4-3 para a equipe do... Foi 4-3 ou 3-2? 3-2 para a equipe... 4-3 para a equipe do Greval. Jogo das viradas, fez, né? uma boa partida, mas voltou a ser o que era no último sábado e perdeu de 5, nenhuma novidade. Beleza. E o nosso Mário Vilela, ao final da partida, conversou com o homem-gol do Cruzeiro, o Naruto. Coloca na tela aí. Bem, amigos do Parada Técnica, aqui ao lado do Naruto, marcou 2 gols hoje nessa goleada de 5-0 diante do Candango. Naruto, quão bom e quão especial é esse momento que o Cruzeiro vive, e dando mais um passo agora para a classificação para a primeira divisão do Candangão. A gente veio de um jogo muito difícil, que foi contra o Brasília e Lusiânia. Sabíamos que tinha um pouquinho de superioridade com a outra equipe, e a gente veio para buscar a vitória, e graças a Deus conseguimos sair com a vitória e com os gols. O próximo confronto é diante da Aruc, a primeira colocada. Como é que a equipe está vendo e observa esse momento agora do Cruzeiro diante da fortíssima equipe da Aruc? Sim, a gente já estamos estudando. Hoje ninguém precisa estudar mais ninguém. O jogo está aí, né, para ver. E a gente vai sim com o mesmo foco e o mesmo objetivo que a gente veio para esse jogo, que é a vitória. Se Deus quiser, a gente vai sair com um resultado positivo. Tá aí, Gilmar. Esse menino é bom jogador, esse Naruto, né? Eu ia até comentar contigo, Gil, que a gente, assim, fica sempre esperando que o Brasiliense coloque esses meninos da base no profissional, né? Suba com esses meninos. Esse final de semana, Gilmar, eu estava acompanhando o jogo da segunda divisão do Campeonato Mineiro, Tupi, lá de Juiz de Fora. Eu não lembro qual equipe que ele enfrentou, venceu por 2-0. Um dos gols, sabe quem marcou por o Tupi? Chimaltes. Chimaltes, que foi da base do Brasiliense. Né? Aí os caras não têm oportunidade aqui, vão buscar novos ares, né? Vão para outros lugares tentando no seu espaço. Né? E tem qualidade esses meninos do Cruzeiro, por exemplo, né? Desses meninos do Cruzeiro nós já sabemos que o ano que vem vai ser aproveitado no Brasiliense alguns deles, como o Carmino, o Thiaguinho, o próprio Naruto, de repente, possivelmente também. São jogadores que têm qualidade técnica e com certeza vão ser aproveitados no time de cima. Tá certo. Tomara a Deus que isso aconteça. Agora também a gente traz o outro lado, né? O lado entristecido, que foi o do Candango, que tomou mais uma trauletada. Meu Deus do céu, nem o Foguinho conseguiu botar fogo no jogo, né? Bem ao lado do Foguinho, atacante da equipe do Candango, que infelizmente hoje o Foguinho, a equipe, teve bastante dificuldades ao sair da bola, a sair do campo defensivo, e a bola não chegava em você, mas você foi um lutador, um guerreiro ali, tentou o tempo todo o gol adversário, mas infelizmente a equipe saiu hoje aqui do Cerejão com um placar adverso. Né? Agora é pensar no próximo jogo diante do Planaltina. Primeiramente agradecer a Deus, né? Não saiu como a gente queria, a gente não conseguiu impor o nosso jogo. Já pegamos eles no sub-20, sabíamos que a qualidade que eles eram. Infelizmente eles colocaram mais bola no chão, colocaram para rodar, fizeram 5 gols. Infelizmente a bola não acabou chegando muito pouco lá na frente, o que dava para a gente fazer, a gente tentava. Agora é treinar, trabalhar essa semana para ir para cima do Planaltina. A gente observou ali que no final do jogo o professor chamou a equipe ali e fez aquela reunião. O que você pode passar do que o professor arguiu com vocês ali no final do jogo? A gente sabia que o jogo dele era muito pelas pontas, né? E aí foi onde o professor Eduardo chegou, falou para nós descer mais um pouco, foi onde nós eliminou um pouco das pontas deles, mas aí eles veio pelo meio. Mas é isso, né? Sério, com o placar. Fico muito feliz de, quem não sabe, o Naruto é da mesma cidade que eu. Fico muito feliz de, infelizmente, não sair com a vitória, mas muito feliz em compartilhar o campo com ele. E já dei os parabéns para ele pelos 2 gols e pela vitória. Tá aí uma coincidência, né? O Foguinho, esse que acabou de falar
pelo Candango. Ele é da mesma cidade natal do Naruto. Falou que foi lá parabenizar o Naruto e tal, não sei o quê. Tá aí, no sábado tivemos essa partida envolvendo o Cruzeiro 5-0 para a equipe do Candango. Tivemos também a vitória do Planaltina lá no JK, 2-0 para cima do Greval. E ontem, domingo, Gilmar Rodrigues esteve lá no Abadião para acompanhar a vitória maiúscula da equipe do Brasília, 8-1 para cima da equipe do Riacho City. Não é fácil não. Vou começar aqui com o Felipe Clemente, que conversa com o Gilmar. Daqui a pouco o Gilmar vai analisar esse jogo para você aqui, viu? Clemente, o que faltou nos jogos anteriores hoje sobrou? Muito bem. Sim, a nossa equipe vinha trabalhando muito, né? Mas na hora de acertar o último passe, a gente estava acabando, a gente estava pecando no último passe, né? Mas a gente trabalhou muito essa semana, corrigiu os erros que a gente vinha cometendo nos últimos jogos e graças a Deus a gente conseguiu fazer, né? Conseguimos fazer bastante gols aí. Clemente hoje 3 gols. O fato de estar no Abadião facilita pelo fato de aqui você conhecer o caminho do gol? Sim. Aqui que nem o pessoal falou, né? Eu conheço um pouco a Atalho, né? Fico feliz de vir jogar de novo aqui no Abadião, né? Onde fui muito feliz, fiz muitos gols. E hoje, mais uma vez, fui mais uma vez feliz fazendo 3 gols para minha equipe. Agora o Brasília tem um adversário pela frente que é um confronto direto, disputando a classificação, disputando quem sobe, que é o jogo contra a equipe do Lusiânia. Agora se preparar para essa partida? Sim, é descansar. E segunda-feira já voltar trabalhando, focado no jogo contra o Lusiânia. A gente sabe da qualidade da equipe deles, tem bastante amigos lá. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, mas durante a semana a gente vai se empenhar o máximo possível para a gente poder chegar no sábado ou no domingo, né? E tentar buscar o resultado para a nossa equipe. Tá aí o convidado Gilmar Rodrigues, o artilheiro Felipe Clemente, finalmente desencantou, bola na rede para todo lado. Mas antes do Gilmar comentar, vamos pegar o outro lado também, que o Gilmar fez um bate-papo até que foi interessante com o jogador da equipe do Riacho. O Riacho sempre tem uns fatos pitorescos, né? E o Gilmar estava conversando com o rapaz, aí no final o rapaz falou assim, rapaz, deixa eu mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para a Xuxa, para todo mundo. Você deixa, Gilmar? Claro que eu deixo, bichinho. Ele falou assim, é meu primeiro jogo como profissional. Eu vim lá de longe, eu vim de lá, pequenininho. Eu vim lá de Pintópolis para ajudar a equipe do Riacho. Coloque na tela aí e daqui a pouco o Gilmar já comenta. Vitinho, hoje o Riacho trouxe um elenco com 22 jogadores, não teve problema de entrar com jogadores a menos, mas dentro de campo, o que houve que acabou perdendo de 8? Primeiramente agradecer a Deus, né? Prazer estar gravando aqui com vocês. Nosso time começou bem, os 30 primeiros minutos começamos sem tomar nenhum gol, mas eu acho que sim, o nosso time sentiu a parte física, o time deles aí parece que tem a parte física bem adiantada. E foi nesse ocorrido nosso time começou a sofrer e tomamos os gols e assim consequentemente veio a derrota. Agora é pensar na próxima partida. Pensar na próxima partida, hoje é meu primeiro jogo como jogador profissional, sou lá do interior de Minas, de Pintópolis, e vim para a próxima partida com um espírito de vitória para poder sair aí com um resultado positivo e ajudar a equipe com alguma vitória. Obrigado, Vitinho, e boa sorte. Por nada, obrigado. Posso mandar um alô para minha mãe? Rapidinho? Pode. Queria mandar um alô lá para minha cidade, Pintópolis, um alô para Urucuia também, meus alunos, meus familiares, meu filho, minha namorada, minha mãe, e dizer que estou muito feliz com a minha primeira partida como profissional, e se Deus quiser eu vou dar muito orgulho para a minha família. Gilmar, uma coisa, esse menino Vitinho tá melhor que o Clemente, viu? Você vai concordar comigo. A entrevista dele foi mais animada. O cara mesmo tomando uma sacolada, veio lá de Pintópolis e estava animado, virado do bode, Gilmar. Numa alegria, bom jogador, tanto ele como o outro meia, que eu vi lá, um centroavante também, bons jogadores. A equipe do Riacho, que dessa vez veio bastante modificada e com peça de reposição. Quando nós pegamos lá a escalação do Riacho, tinham 22 relacionados. Eu disse, será que vão comparecer os 22? E compareceram, tinha 11 no campo e 11 no banco de reserva. O mesmo técnico da última O mesmo partida? treinador da outra vez. Portanto, o time bastante modificado e deu trabalho no início. O primeiro gol do Brasília foi sair já próximo aos 30 minutos. E eu vendo lá, passou de 15 minutos, passou de 20 sem sair o primeiro gol. Foi. E num jogo desse, de repente, a demora de um gol
Pode podia mexer no complicar, né? emocional, Mas no emocional. É. Mas não, Brasília foi lá, fez o primeiro, fez o segundo e o terceiro. Aí abriu a porteira, né, meu amigo? Aí foram 8. O Riacho ainda aproveitou, ainda fez um gol lá. Uma boa jogada, numa cobrança de falta lá, numa jogada ensaiada, conseguiu fazer um gol. Você acha que uma vitória acachapante dessa me faz 8, mas, porém, o adversário extremamente fragilizado e a história do adversário tem sido assim nesse campeonato. Até que ponto realmente essa vitória tem um peso para o Brasília acordar na competição em relação à parte ofensiva? Não, se reencontrou em campo, né? A última bola não estava entrando. A gente viu que o time do Brasília, o time jogando muito bem, mas não estava fazendo gol. Mas de repente faz 8 gols numa partida. É o reencontro dos atacantes com as redes, né? Com bola na rede, né? Com bola na rede. É verdade. E no domingo também nós tivemos no estádio Cerejão, a bola rolou para Aruque e Planaltina, que a gente reputava aqui como o principal jogo da rodada. De duas equipes que brigam aí, postulam esse acesso à temporada 2026 na nossa primeira divisão. E o placar final foi de 0 para a equipe do Lusiânia, 0 também para a equipe da Aruque. O Homer Borges esteve por lá, vai trazer as suas impressões do jogo e também seus convidados, você conferindo agora, aqui na tela do nosso Parada Técnica. Amigos do Parada Técnica, fazendo um resumo do que foi Aruque 0 para a equipe do Lusiânia. No primeiro tempo, o jogo dominado aí pela equipe do Lusiânia chegou a marcar um gol com o Aldo, mas a intervenção do VAR anulou, marcando então impedimento. Na segunda etapa, a equipe da Aruque igualou as forças, faltou um pouquinho aí de perna para a equipe também do Lusiânia, que correu bastante, mas o jogo no segundo tempo foi mais equilibrado, tanto a equipe do Lusiânia quanto do Lusiânia tiveram chances de vencer a partida, um jogo bastante equilibrado no segundo tempo. No final, a partida então terminou em 0-0, resultado não muito bom para a equipe do Lusiânia, que no confronto direto aí tem a equipe do Cruzeiro e a equipe do Aruque à sua frente. Os confrontos, quando você olha a tabela, facilita um pouquinho mais para a equipe do Cruzeiro, então vai ter que remar bastante. Fora isso, ainda tem a questão aí que vocês vão acompanhar, os jogadores dando entrevista, muito tempo sem receber, a pessoa que ficou de injetar dinheiro simplesmente desapareceu, e tem aí então 60 dias sem receber. Aí tem que ter muito profissionalismo, a questão não é nem falta de profissionalismo, é falta de dinheiro mesmo. Aí todo trabalhador tem que receber, mas a equipe aí, alguns jogadores disseram que vão estar no jogo. Já o Aldo disse que o pessoal vai reunir para ver se realmente vão enfrentar a equipe do Brasília. A gente vai acompanhar aí para ver o que vai dar esse desfecho aí, essa falta de dinheiro. Homer Borges para o programa Parada Técnica. Tá aí o nosso Homer Borges, Gilmar. Ele trouxe as impressões dele, acompanhou esse jogo, falou de certa forma de um equilíbrio, da forma que as equipes se comportaram em campo, mas você já estava me buzinando no ouvido assim, Fábio, eu quero ver quem é que vai falar sobre aquela bola na rede que ninguém entendeu a impugnação no lance, né, Gil? Não, eu vi uma imagem, uma foto que me mandaram mostrando o jogador do Lusiânia em condição, mas uma foto parada e congelada. A gente não viu o nascedor da jogada. E tinha a arbitragem de VAR, estava lá, a arbitragem do vídeo, né? O VAR estava lá e o VAR caracterizou o impedimento. Então, quem sou eu para questionar? Na imagem que eu vi de uma fotografia, uma imagem congelada, é diferente do VAR, que eles fazem todo, traçam as linhas, fazem todo a análise. E o gol foi anulado. E já imaginava que a atuada desse jogo, até pela experiência agregada das duas equipes, né? O Lusiânia se fortaleceu com jogadores experientes, a Aruque também trouxe jogadores do Brasiliense. Você imaginava que no frigir dos ovos o placar seria mais ou menos nessa linha aí? Sim, porque 0-0, 1-1? É um jogo, daqueles jogos que interferir diretamente lá na classificação de quem vai para a primeira divisão. Se o Lusiânia ganha ontem, por exemplo, ele estava com toda a chance aí, mantinha toda a chance de
de subir. Agora, com esse empate já complicou, assim como a Aruc, pela campanha feita até o momento, também não era nenhuma novidade ganhar, tinha time para ganhar. Então, era um jogo muito equilibrado. Esperava-se um jogo muito equilibrado e foi tão equilibrado que terminou com empate. É verdade. Esse é o nosso Gilmar Rodrigues trazendo as suas impressões depois do Homer. Aliás, o Homer volta, viu? Porque ele conversou com o técnico da equipe do Lusiânia, o nosso, nota 10, Jairo Araújo. Jairo que foi zagueiro do Gama. Era classe A, né, Gilmar? Muito bom. Como jogava a bola, né, Gil? Muita classe. Dava gosto de ver o Jairo. Eu acompanhei muito a carreira do Jairo, a carreira do Gerson, essa dupla, depois eles no Gama. O Jairo foi para São Paulo, jogou na Portuguesa Santista, né? Esteve em várias equipes aí. Sempre gostei muito do trabalho do Jairo, mas sobretudo gostava muito da conduta dele, um camarada sempre tranquilo, educado, né? Com todos nós da imprensa. Era realmente muito bom bater um papo com o Jairo, e é o privilégio que o Homer teve de ontem conversar com o Jairo Araújo, você confere agora. Para o Parada Técnica, a gente bate um papo aqui com o Jairo. Jairo, jogo complicado, era importante a vitória, mas esse empate ainda, o Lusiânia ainda está na briga. Nós viemos aqui com o intuito de conseguirmos os 3 pontos para melhorarmos a nossa classificação na tabela, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Mas foi um jogo difícil, um jogo difícil para nós e para eles também. São 2 grandes equipes e esse ponto ainda nos deixa vivos na competição. Agora pensarmos aí no trabalho da semana para que nós possamos enfrentar o Brasília no próximo domingo. Agora, Jairo, já é complicado dentro das 4 linhas, né? Você veio trabalhando nessa equipe, a gente sabe de dificuldades fora, né? De repente, não sei se você pode comentar, mas às vezes foi já dizendo, 60 dias sem receber, como administrar isso, ainda mais que tem um jogo complicado diante do Brasília na próxima rodada. É complicado você administrar essa parte financeira quando ela não está em dia, né? Mas os jogadores aí estão se empenhando bastante, são guerreiros aí. Todo dia eu falo para eles, né? São campeões, independente do que aconteça. Só de estarmos aqui todo dia treinando, buscando a melhor performance para chegarmos nos jogos e desempenharmos isso que eles fizeram aí, com muita garra, com muita determinação. Não é fácil jogar aqui, vocês sabem que é complicado jogar aqui no campo do adversário, mas foi bom, foi muito bom o desempenho de cada um, aqueles que entraram no jogo também melhoraram a equipe. Agora descansarmos e pensarmos aí no próximo jogo. Ok, para o Parada Técnica, falamos com o técnico Jairo Araújo. Gilmar, tá aí o Jairo explicando para o Homer a composição que ele fez, ele dizendo que ele sabia da dificuldade que seria jogar, né, no estádio Cerejão, na casa do adversário, levando em consideração também o horário pela manhã, né, altera um pouco o lado, né, do organismo do atleta, porque tem que acordar mais cedo ainda, até uma série de coisas envolve, né? Mas que mesmo assim ele gostou da postura da equipe, né? Foi para cima para querer a vitória, não foi possível, méritos também do outro lado, a qualidade da equipe da Aruc, o bom goleiro que a Aruc tem, né? Que defendeu lá umas 3 bolas que, pelo amor de Deus. Mas o Jairão gostou do Lusiânia. Não, um bom jogo, eu sabia da dificuldade da equipe difícil que ia enfrentar, tanto a equipe do Aruc em si, como você também falou, do horário, o clima, as adversidades do tempo, né? Porque a temperatura é muito alta, muito seco nesse momento, esse horário de 10 a meio-dia, não é nada fácil jogar nesse horário. É verdade. E o Homer também, no pós-jogo, ele conversou, aí dentro das 4 linhas, né? Ele trouxe jogadores do Lusiânia e também da Aruc. O convidado do Homer agora é o volantão experiente, Aldo, conversa com os amigos aqui do Parada Técnica. Para o Parada Técnica, falando aqui com mais um jogador do Lusiânia, o Aldo, jogador experiente. Aldo, jogo difícil hoje, o Lusiânia não venceu. Até que ponto isso dificulta para a classificação? O intuito eram os 2 jogos, né, contra o Cruzeiro, e não só os 2 jogos, mas a gente sabia que eram 2 jogos decisivos, né, porque são equipes que estão brigando para subir, né, assim como todas as equipes, mas como eram os 2 jogos seguidos, se a gente conseguisse a vitória, seria de suma importância para a nossa classificação, né. Mas também não perdemos, agora é trabalhar, tem mais 3 jogos, tem um jogo muito difícil agora contra o Brasília também, que é uma equipe pela briga direta, né. Trabalhar durante a semana para a gente chegar no final de semana e conseguir a vitória contra o Brasília, respeitando a equipe deles, que é uma equipe muito qualificada também,
mas a gente tem que buscar nossos objetivos. Agora tem umas situações que em Brasília a gente sabe que já é um campeonato difícil na primeira, na segunda, ainda tem essa questão, você que está muito tempo militando aqui no futebol, essa questão de salários atrasados. A gente sabe que tem 60 dias, o jogador não fala, já tá, não dá para segurar de não falar, as esposas já tomando cesta, porque a conta de água, de luz, comida, não deixa de chegar. Quanto isso está atrapalhando essa equipe do Lusiânia? Não falo nem só questão de futebol, né? Porque atrapalha independente de qualquer trabalho, né? Uma coisa que é bíblica. Todo trabalhador é digno do seu suor, né? Então o trabalhador ele tem suas contas, tem suas famílias para cuidar, né? A gente sabe das dificuldades. Tem um pessoal que falou que queria investir, infelizmente sumiram, né? Isso aí. Conseguiram, graças a Deus, a gente conseguiu montar uma equipe muito qualificada, todos eles. Mas vamos ver, deixar para a diretoria tentar resolver isso aí essa semana para a gente ver o que acontece. Independente desse acerto, a equipe entra diante do Brasil. Cara, isso aí eu não posso te falar com certeza, porque cada um tem suas dificuldades em casa. Eu não sei a dificuldade, eu sei da minha. Então cada um tem sua dificuldade, eu não sei até que ponto, né? Mas vamos conversar lá entre a gente vê o que a gente vai decidir. Ok, então, para o Parada Técnica, Aldo falando, diretoria, ajudar a turma aí, porque todo mundo que eu entrevistei aqui está buscando ser ético, mas o governo, todo mundo que cobra, ninguém pensa nisso. Então fez o compromisso. Vamos ajudar, porque a equipe, como disse o Aldo, é muito forte, mas tem que ajudar, porque esse saco vazio não para em pé. Gilmar, fiquei preocupado aí nesse bate-papo do Homer com o volantão Aldo. Falaram do jogo, falaram da dificuldade da partida, sim, mas essa última parte da entrevista aí de que realmente o atraso de salários acontece, não é de hoje, é antes até de começar o projeto, né? Estão dizendo aí na casa de 60 dias. E aquela história, né, Gilmar? É um profissional, é pai de família, saco vazio, não para em pé. E parece que aqueles que prometeram ao Rodriguinho mundos e fundos, né, saíram pelos fundos e deixaram ele no mundo aí. Todo trabalhador é digno do seu salário, assim como o jogador de futebol. Jogou, tem que receber, né? Fazer o quê, né? Se eles estão lá, são profissionais, assinaram um contrato, estão jogando, quem é o responsável pelo pagamento, que pague o salário dos seus jogadores. Que no Brasil a gente sabe como é atraso de salário, né? Os grandes clubes do futebol brasileiro aí, os clubes da Série A, na sua maioria, atrasam o salário, né? Infelizmente, isso acontece no futebol brasileiro. A diferença é que nos grandes clubes, né, Gilmar? Atrasa o salário do cara, mas o que ele ganha num mês, ele se sustenta por 2 anos, né? Ou mais, né? Porque a grana é outra. Aqui é pro cara pagar a conta de água, Mas nada justifica, não justifica. Eu tô dizendo o seguinte, que lá, trabalhou, tem que receber. Lá o cara ainda consegue esperar um pouquinho. Agora aqui não tem como esperar. Justamente para te fazer essa pergunta. Você teme que ao longo da semana, caso o pagamento não chegue, que esses jogadores se neguem a entrar em campo contra o Brasília, Gilmar? Fábio, aí é difícil de dizer, né? Porque a gente não conhece o problema de perto, não vive o dia a dia, não convive com os jogadores, a gente não sabe. Isso é coisa da gente ouvir falar, e de longe, a prática, o dia a dia com eles lá, a gente não sabe. Eu não arrisco a dizer. Mas teve a mulher de um jogador que ela veio a público dizer que conversou inclusive com o marido, são 60 dias de atraso, e que depois desse jogo com a Aruca, que se não houvesse pagamento, muitos jogadores, não disse todos, muitos jogadores não jogariam a partida contra o Brasília. Mas num caso desse aí, de repente não é né? Isso é uma questão de grupo, que eles vão conversar entre eles e sairá uma decisão coletiva, eu acredito nisso. Tá certo. O Homer também conversou com o outro lado, a equipe da Aruca, líder da competição, e o Pedrinho é o convidado do Borges. Para o Parada Técnica, falando aqui com o Pedrinho, um jogo muito difícil hoje diante do Lusiânia, o empate não deixou de ser um bom resultado. Cara, a gente sabia, né, que ia ser um jogo difícil contra a equipe do Lusiânia, é a equipe que está brigando ali em cima também. A gente sabia que ia ser um jogo muito disputado, cara, e a gente veio no intuito de ganhar, de vencer, mas fizemos um bom jogo, eu acho que nossa equipe está de parabéns. E a gente vamos seguir em frente, que a gente tem um jogo agora difícil também contra a equipe do Cruzeiro. Vamos descansar hoje, amanhã aí, para terça-feira voltar firme para a semana contra o Cruzeiro. E essa história de jogo de 2 amigos, não tem isso não, né? Não, cara, é 2 jogos difíceis, 2 equipes qualificadas, e a gente vai também para ganhar.
e tenho certeza que se a gente fazer uma boa semana, a gente vai entregar um bom resultado no final de semana aí. Ok, então, para o Parada Técnica, falamos aqui com o Pedrinho. Aí a Aruco segue firme aí em busca da classificação. Tu tá rindo também, né, Gilmar? Tu viu aí o homem no final aqui perguntando pro Pedrinho da Aruco. E aí, mas é Aruco e Cruzeiro, a gente sabe quais são os padrinhos das equipes, será que não dá para ter um conchavozinho? Pedrinho, não, nós vamos jogar sério, vamos para cima para buscar os 3 pontos, viu, Gil? Será que não tem jogo de compadre na próxima rodada, não, Gil? Não sei se alguém lá é compadre, eu não sei, né? É compadre, é compadre. Só sei que se empatarem, tanto Aruco como Cruzeiro só poderão chegar a 15 pontos. Tá certo. A 15, e o Brasília e o Planaltina, aí poderão chegar a 16. Beleza, então, Gilmar, agora já virando a folha para o nosso final de programa aqui, a 5ª rodada, Gilmar, apresenta Brasília e Lusiânia, anote aí, Greval pega o Riacho, jogo morto, Aruco e Cruzeiro, expectativa, Candango e a equipe do Planaltina. Você levantou uma lebre aqui enquanto o Romer estava entrevistando o Pedrinho, que faz sentido. Aliás, quando estava falando era acho que o Aldo. Você falou assim, Fábio, será realmente que Brasília e Lusiânia vão querer jogar no sábado e deixar livre, leve e solto, Aruco e Cruzeiro para o domingo? Eu acho pouco provável, né, Gil? Não, eu acredito que não, porque são jogos que interessam um ao outro. O resultado porque, se, por exemplo, se o Brasília vence o Lusiânia? O Lusiânia, o Brasília já põe a mão, as 2 mãos e os 2 pés já numa vaga. Porque vai restar o Planaltina e o Riacho. Aí, meu amigo, o Planaltina vai tanto para o Brasília quanto para o Planaltina. O Candango, viu, Gilmar? Exato. Porque o Planaltina tem um grande adversário, que é o Brasília na 6ª rodada. Que o Brasília vencendo o Lusiânia, aí tem que vencer o Planaltina, porque a última rodada nós não vamos nem contar. Agora, o Planaltina vence os outros 2 jogos que tem. E se vencer o Brasília, essa vaga será do Planaltina. Portanto, eu acredito numa vaga aí para Cruzeiro ou Aruco, com mais chance para Aruco, e a outra vaga será de Planaltina ou Brasília, com mais chance para o Brasília. Ô Gil, qual é a rodada mesmo, Planaltina e Brasília? É a 6ª, né? Quero combinar contigo uma coisa aqui, viu? É papo de bigode com bigode. Planaltina e Brasília, nós vamos lá no Estádio Municipal transmitir esse jogo. Fechou? No domingo, lá em Planaltina do Goiás, vamos lá. Mas o almoço é por sua conta. Sim, tranquilo. E não é marmitinha não, tá? Não, tranquilo. Tá certo. Gilmar, então para você, fechamento dos trabalhos... Não, é marmitona. É marmitona, eu gosto da marmitona. Opa, né? Com a carne de bode ainda, melhor ainda. A gente vai finalizando o nosso Parada Técnica. Hoje a gente falou da última rodada, não é? Que permanece posicionando a Aruco na primeira posição. Na sequência vem o Cruzeiro, vem o Brasília, o Planaltina e o Lusiânia. O resto tudo morto. Greval, Candango e a equipe do Riacho. Trouxemos os nossos convidados, destacamos aqui que, infelizmente, o dono do Riacho City, ele bate na cara da federação, ele tripudia com a federação, ele faz assim, ó, toma, taca ali pau, doido, porque o tribunal vai lá, suspende o homem, fala assim, ó, você está fora dentro das 4 linhas. Você não pode ir ao estádio acompanhar a sua equipe, você está punido. E multa no lombo dele, que já passa, viu, Gilmar? Anota a tua agenda aí, já passa dos 4.000 contos que ele deve para a federação, lá para os tribunais, e não paga, né? E não vai pagar, né? E aí o que acontece? Ele foi para o estádio, o Gilmar estava lá e viu. Você viu o café para ele de novo? Não, né? Não, quem se viu o café para mim, ele foi o Flávio, o presidente do Brasília. Eita, mas aí que ficou bom, aí inverteu. Mas é o seguinte, ele estava punido. Foi punido pelo Tribunal de Justiça Esportiva do Distrito Federal. Sim. E foi lá ontem. A responsabilidade é dele. Cabe à arbitragem
fazer um relato, Colocar na súmula. fazer um relatório, colocar na súmula e mandar para o tribunal, dizer, olha, a determinação do tribunal foi descumprida. Aí, baseado nessa súmula, nesse relato da arbitragem, aí o tribunal vai tomar outra medida, Vai né? pedir para a federação, né, ser mais enérgica com o homem. Não, o tribunal é que tem, o tribunal tem poder de justiça. É TJ, TJD, Tribunal de Justiça Esportiva, que puniu, que deu uma decisão, que julgou. Agora, se o pastor, o presidente lá, o doutor Antônio Teixeira, lá, pastor Antônio Teixeira, descumpriu, desrespeitou, cabe a esse mesmo tribunal aplicar as sanções devidas ao desrespeito que ele, por ele descumprir uma punição do tribunal. Exatamente. O próprio tribunal tem que punir novamente, ele desrespeitou. Então, cabe ao tribunal tomar a medida cabível. Perfeito. E é o que a gente Eu espera. acredito que a arbitragem esteve lá ontem, com certeza fez esse relato. Ah, com certeza. O árbitro lá, esqueci o nome ontem, foi Matheus Moraes? Não, né? Eu esqueci. Não, o Matheus estava no jogo de Itaguatinga. Eu esqueci. Mas, de qualquer forma, a gente espera que realmente a moralização cada vez mais ela cresça no futebol do Distrito Federal e de dentro para fora, da federação para fora, né? Eu espero, né? Mas não espero ligado à esperança, não sei. Eu não vou explicar muito isso. Porque cada vez mais, quando eu vejo o brasiliense se unindo a um ao outro para ter poder, para pegar a federação, deve ser isso, né? Qual outro interesse? Vou ficar batendo nessa tecla aqui, até alguém me responder de forma, né, aberta e que eu consiga entender mesmo, porque não dá para entender o que acontece no futebol do Distrito Federal. Mas falamos aqui dessa segundona, você esteve conosco no oferecimento do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, também Clínica Odontológica Marília, 33847722, Luz do Sol, energia solar para você no 999671825, futebolinterior.com.br, o maior portal da informação do futebol pelos 4 cantos do Brasil. Gilmar Rodrigues, seu destaque final para a gente ir embora, Gilmar. Destaque final é que na próxima rodada nós temos 2 jogos chaves. Brasília e Lusiânia, Aruca e Cruzeiro. Esses 2 jogos aí é quem vão definir quais são os representantes do Distrito Federal que estão esses 2 jogos. Esses 2 jogos vão definir os 2 que vão ter acesso à primeira divisão em 2026. Perfeito. Esse é o nosso Gilmar Rodrigues já entrando de sola. Próxima rodada define os acessos. Esses 2 jogos podem definir o acesso para 2026. Vamos ficando por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira. Estarei aqui ao lado do Mário Vilela, nossos convidados, e trazendo muito mais para você dentro do Parada Técnica. Vamos ficando por aqui, viu? Excelente semana para você e até sexta-feira. Juízo! Faça aquilo que Antônio Teixeira não faz. Tem que tomar juízo, viu, presidente? Um abraço, até sexta. Tchau, tchau.